Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Bom dia pra quem? Pra mim é que não é. Não. Pode não ser? Pode não ser, porque sextou. Isso! Sextou! Já é sexta-feira. O prenúncio do final de semana. Estamos às portas de mais 2 ou 1 dia de descanso. Eu entendo que existem pessoas que trabalham 6 dias por semana, fora que existem outras pessoas que têm jornadas alternativas de trabalho. Por exemplo, trabalha 2 dias e descansa 3, trabalha 3 dias e descansa 2, não importa. O que importa é que, se você puder descansar, aproveite o seu período de descanso, porque não está fácil para ninguém. Ainda mais quando a gente vê uma situação em que você tem emprego escasso, então as pessoas que estão trabalhando mais. E é uma coisa que a gente percebe. Quando eu pergunto, e aí, como é que você tá, meu amigo? Como é que você tá, minha amiga? Eu falo assim, eu tô cansada. Isso parece que é a tônica de quem está trabalhando. E não é aquela história de graças a Deus porque está trabalhando, que tem uma fila de 11 milhões de desempregados. Não podemos romantizar o sacrifício. Não devemos romantizar o sacrifício. Jamais, jamais. Então aproveite o fim de semana. E o que eu já falei, acho que essa semana eu falei, de que a solução para a economia mundial é diminuir a jornada de trabalho. Já temos aí tecnologia que permitam que as pessoas possam trabalhar menos. Mas existe aquela história, né, de que quem escolhe a banda, quem paga a banda escolhe a música. E os meios de produção, eles são projetados e criados para que as empresas possam ter o máximo de resultado com o mínimo de despesa. E, infelizmente, para alguns idiotas tecnocratas, um ser humano trabalhando é despesa. Então não podemos pensar assim. Porque o ser humano trabalhando é um investimento. Um ser humano trabalhando é investimento porque é uma pessoa que recebe um valor e consome. E esse consumo, ele gera um sistema produtivo que vai fazer com que outras pessoas consumam e que esse consumo acabe revertendo em resultados para a organização a qual essa pessoa está trabalhando. É um pensamento simples, porém, quem está no poder são os idiotas. Muito bem. Covid. Duas notícias. A primeira é que a média móvel caiu de novo. Estamos há 21 dias em tendência de queda da média móvel de óbitos. E como é que estamos a média móvel de casos conhecidos? Agora desde o início da pandemia, são 656 mil vítimas fatais. É muita gente. É muita gente. A cidade onde eu moro, Diadema, tem 429 mil habitantes. Ou seja, é praticamente 1,5 a cidade de Diadema, que não existe mais. Muito bem. A média móvel de 334. Então tá realmente
em queda a quantidade de óbitos, né? Muito por conta da vacinação, tá? É a menor desde 25 de janeiro. Só que naquela época de 25 de janeiro, em janeiro ainda estava com o reflexo do apagão de dados, tá? O que mais que a gente tem aqui? Eu quero ver a média móvel de casos, que é isso que me preocupa. Média móvel está em 49.294, a variação negativa em 8, tendência de estabilidade. Ontem estava 14, agora está 8. É bom a gente acompanhar o de novos casos em vez da quantidade de óbitos. Isso por quê? Porque boa parte da população brasileira está vacinada. Então, as pessoas que estão tendo Covid, muitas delas já estão vacinadas, então estão tendo sintomas leves. Então, vamos ver como é que vai se comportar nos próximos dias. Detalhe, né? Eu estava falando vamos esperar o dia 15, né? Chegou o dia 15. Dia 15 foi essa semana. Foi terça-feira. E, no entanto, a tendência ainda continua de decaimento de casos e óbitos. Então parece que nós temos aí algumas questões de melhorias. Tanto é que ontem o governo de São Paulo anunciou que em ambientes fechados deixou de ser obrigatório o uso de máscaras. Tá? Eu vejo que tem muita gente achando que é cedo, que foi precipitado. Essa decisão foi precipitada. Então e ainda tem a questão da quarta dose, que a cidade de São Paulo vai ter a quarta dose. E eu entendo que agora não tem mais essa de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dose. Não tem mais essa de... Agora são doses de reforço de tempos em tempos. A cada 6 meses, a cada 1 ano, não sei como é que vai ser. E os maiores de 80 anos estão recebendo a quarta dose, além de... Eu acho que pessoas imunossuprimidas já estão recebendo a quarta dose. Né? Então, parece que a coisa vai mudar aí de dinâmica. E vamos para a guerra. Vamos para a guerra. A guerra. O Biden chamou Putin de marginal. E a OTAN, o que é? A OTAN já era para ter sido enterrada em 1991, quando acabou o Pacto de Varsóvia. Mas não. Os caras quiseram manter uma aliança militar para brigar com quem? Com o vento? Uma atriz ucraniana morreu em um bombardeio a um prédio. Teve um ataque a um teatro e uma maternidade. A Rússia está negando isso. Que coisa. O Arthur Durval resolveu usar o clássico bordão: a melhor defesa é o ataque. Disse que o vazamento é lícito e citou o Sérgio Moro, um juiz ladrão. Mas é o seguinte, ele se esquece que essa questão de julgamento de mandato, por mais que ele queira pelejar na justiça, é um julgamento político. Por ser um julgamento político, a tendência é que realmente ele perca o mandato. Porque teve o outro deputado estadual que apalpou os seios da colega deputada e só foi suspenso. Mas o pessoal em São Paulo, principalmente a bancada bolsonarista, quer que o MBL se lasque.
E o Mamãe Falei vai ser uma vítima, vai ser o boi de piranha. Quem manda falar merda, né? Quem manda? Ninguém mandou falar merda. Em abril parece que vai ter o saque de 1.000 das contas do Fundo de Garantia. O governo anunciou e o que vai ser aqui? Antecipação do 13º dos aposentados, do INSS e o saque de 1.000. Ampliou o limite do crédito consignado, que será liberado para os beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil. Cara, isso é um absurdo. Sabe assim, não, tem gente que está precisando de dinheiro. Mas o pessoal do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, ele recebe apenas um salário mínimo e é um valor pago pelo governo. Certo? Que vem do fundo do governo. E aí é vedado até então o crédito consignado do BPC. Porque é uma renda para garantir subsistência. E vai liberar o consignado para quem tem BPC. Ou seja, a pessoa está numa situação de subsistência e vai ficar endividada. Temos um problema. O pessoal do Auxílio Brasil, mesma coisa. Saque de 1.000. Primeira parcela no pagamento de abril, de maio, que começa em 25 de abril. Segunda parcela do 13º do INSS vai ser entre maio e junho. O saque de 1.000 do Fundo de Garantia poderá ser realizado em até 15 de dezembro. Essa questão ela é complicada, viu? Porque ela descapitaliza o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia ele é usado, a habitação ela usa muito o Fundo de Garantia. É preocupante isso. Nossa, 40% do crédito consignado. Preocupante. Preocupante mesmo. E o meu computador travou. Muito preocupante essa história toda, hein? Bem, seguindo aqui a canção, a guerra, né? A guerra já foi, continua tendo esses efeitos, né? Que são lascados para todo mundo. Não se sabe como é que vai ser essa situação toda, né, do Brasil, porque ainda continua, né, com essa situação de elevação de taxa de juros, elevação de tudo, que essa semana realmente foi uma semana pesada, né? É...
Bem, é sexta-feira, né? Ah, não, esqueci, eu me lembrei de uma coisa. Tem muita questão de política e futebol, né? E acontece o seguinte: a torcida do Estrela Vermelha fez uma crítica, lembrando os vários golpes e guerras que tiveram influência dos Estados Unidos e da OTAN. E mencionou 1964 no Brasil. Porque a gente sabe que foi um golpe que teve um apoio total e irrestrito dos Estados Unidos da América. E justamente porque houve uma internacionalização do macartismo. O macartismo, para quem não sabe, foi um movimento dentro dos Estados Unidos, liderado por um senador chamado McCarthy, que pregava a perseguição sistemática de comunistas. Tá? E nessa história toda, o que aconteceu na América Latina foi uma sequência de golpes militares que ocorreram no México, na Argentina, no Chile, de Pinochet, Bolívia, países da América Central e no Brasil. Né? E foi feito com um pedido de paz, porque tem uma faixa que estava escrito aqui: All we are saying is give peace a chance. É uma faixa que está escrito em inglês e é um trecho de uma música do John Lennon, né? Tudo que estamos dizendo é dê chance à paz, né? Então é uma referência à invasão russa na Ucrânia, mas esse ponto ele alerta que houve vários momentos da história em que o mundo do futebol foi omisso, muito por questão de dinheiro. E aí a gente tem aqui uma coisa que vale a pena a gente colocar em voga também. Houve sanções à Rússia. Não estou questionando que deva ou não haver sanções à Rússia em relação à guerra, inclusive no futebol, mas existem países autocratas. Acho que Guga Chakra falou fez algumas citações, substituindo o nome da equipe pelo nome do magnata bilionário que é dono da equipe. E são ligados a países autocratas. Arábia Saudita, Catar. E isso tem uma relação muito forte, muito direta com a questão do dinheiro. Por falar em dinheiro, né, teve um escândalo que ocorreu, que foi revelado aí no Twitter, de um jornalista, sobre a interferência do governo federal na Anatel para haver a liberação, a autorização, a outorga, a permissão do serviço
do Elon Musk a Starlink. Isso, no mínimo, é imoral. Mas é aquela história. Money talks. Até quando o dinheiro tem que mandar no mundo? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque se o dinheiro está mandando no mundo, milhões de pessoas sem ele não mandam em nada. Isso é justo? Não é. Que esse final de semana, essa sexta-feira, olha que delícia, sexta-feira, seja uma sexta-feira com as bênçãos de Oxalá. Epa, babá. A sexta-feira do branco, que é a cor que representa a luz, a criação. E é uma sexta-feira que, se representar a luz da criação, é uma sexta-feira que traz muita coisa boa pra gente. Então, façamos essa sexta-feira ser uma sexta-feira iluminada de luz, para que o final de semana seja um final de semana limpo. Limpo de coisas ruins. Porque é assim que tem que ser. Não é? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem e até segunda-feira. Segunda-feira, dia 21 de março. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.